Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar esse estudo, eu já fui direto aquecendo, relembrando um pouco do que a gente viu no vídeo anterior, porque desde o último vídeo eu não desenhava poses nem nada assim. E eu tenho ido atrás de conteúdo que entregue informação pra gente, que agregue conhecimento, e nessa busca eu encontrei o canal da Caroline Peters. Essa Caroline, ela tem uma empresa, ela tem um monte de coisa e tal, e ela tem um e-book de desenho gestual que eu não indico, na minha opinião, o material de estudo que realmente vale a pena você assistir vai estar no YouTube dela. A única coisa que eu gostei do e-book dela foi uma parte que ela passou sobre os tipos de desenho gestual que existem. Particularmente, eu pesquisando, eu não entendi muito bem o que todos querem dizer. Então eu vou dar uma pincelada aqui no que eu encontrei sobre cada um, mas tem alguns que eu não acho mesmo que faz sentido, sabe? Talvez seja porque eu peguei num site que estava em inglês e contextualmente a definição que a pessoa deu faça sentido, mas na tradução eu não entendi nada. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que cada um significa. O primeiro tipo de desenho gestual que ela falou que existe é o desenho acadêmico da figura humana. Essa técnica é usada por artistas para criar desenhos de figura humana com proporções realistas. E o objetivo é criar um desenho que seja preciso nas proporções, anatomia e perspectiva. Em segundo, temos o método de desenho de figura em tamanho real, que o nome já diz, é um negócio em tamanho real. Terceiro, desenho de figura construtivo. O método construtivo envolve conceitualizar a forma, aprimorar o conhecimento de anatomia e pensar principalmente no 3D. E também a ideia é usar o modelo como inspiração para uma obra de arte e não só um Ctrl+C, Ctrl+V no papel. Quarto método, método de Frank Rayleigh. No método Rayleigh, o foco está no design de linhas e formas e no controle de valores. Os grandes princípios do Rayleigh era o ritmo e a relação das partes do corpo e como ela se relacionava e fluía harmonicamente com o resto do corpo. Quinto lugar, desenho de figura de Andrew Loomis. O método Loomis é o que a gente viu para fazer cabeça, mas também tem um de figura gestual, que é para você produzir suas figuras heróicas e bonitas, com as proporções ideais que eram exigidas para a época do Andrew Loomis. Sexto lugar, método de figura de Bernie Hogarth. Em resumo, é um método para você criar uma ilusão de profundidade e desenhar uma figura num espaço profundo. E último, desenho de figura de Bridgman. O método de Bridgman eu não entendi, mas a definição estava escrito que é um método solto, expressivo e o tipo de figura que você pode ver na arte fina ou algo com um grau de abstração. E foi isso que eu encontrei no e-book, gente. Eu não encontrei nem as definições das coisas no e-book. Isso daí eu procurei no Google ali correndo, só tinha mesmo o nome dos métodos. Eu vou fazer o meu melhor para pesquisar pelo menos 2 assim e ver se eu encontro alguma coisa que vale a pena ser estudada. Mas se você tiver alguma ideia de algum desses métodos e falar tipo, ah não, esse daqui é da hora, tal, tenta esse, comenta aí pra mim que eu vou dar uma olhada. E também já aproveita para se inscrever no canal, deixar um gostei. E é isso. Agora que a gente já conhece os métodos que existem pro desenho gestual, tal, eu já falei do e-book da gata, vamos realmente analisar o trabalho da Caroline Peters. Assistindo os vídeos dela, algumas das dicas que eu peguei assim que ela soltou, em primeiro lugar, treinar linhas e traços, que seria fazer várias linhas, círculos, formas e tal, com papel e caneta, sem borracha, sem nada, porque é para treinar linhas mais confiantes. Em segundo lugar, focar nas partes essenciais do desenho gestual e começar pelo torso. Isso de focar nas partes essenciais do desenho seria basicamente você fazer ali o mínimo para você ter a ideia da forma e realmente você enxergar a pose, sem se preocupar em fazer dedo, em fazer detalhe de gordurinha lateral, essas coisas assim menores, sabe? E por último, analisar e se atentar na linha de ação ou a famosa line of action que a gente conversou um pouco melhor no vídeo anterior de desenho gestual. E durante os vídeos da Caroline, ela até trouxe um pouco a prática ali de estudar o corpo usando as formas geométricas, mas sendo bem honesta, eu notei que pro estilo dela, ela não gosta de forma geométrica, ela usa uma forma bem orgânica e como a ideia é estudar o traço dela, eu me desafiei a tentar seguir esse estilo mais orgânico também. Então eu até fiz um desenho de um personagem de caixa, mas foi assim, um filho único só porque eu senti que eu tava falhando no desenho orgânico e eu precisava de uma vitória, sabe?
Sobre a prática em si, eu achei diferente começar o desenho pelo torso, não é um costume que eu tenho, mas realmente, se você for pensar, faz sentido você traçar a linha de ação, aí você coloca o torso e depois você vai pondo o membro, cabeça e tal, tá todo grudado no torso. Então você começando com ele, fica bem mais dinâmico a forma como um todo, sabe? Vamos levar em conta também aqui que a minha proposta para esse estudo não era em nenhum momento copiar o desenho da Carolyn. Eu tava ali para analisar o que ela tava fazendo e de uma forma diferente, com o meu jeitinho, seguir os mesmos passos. Só que teve um momento que foi inevitável eu comparar o meu desenho com o dela e talvez esse tenha sido o meu erro, porque eu achei que tava arrasando, tava tudo lindo, e aí na hora que eu olhei pra folha dela, eu senti o gosto amargo da inveja. O meu desenho tava horroroso em comparação com o dela. Só que em comparação com meus desenhos de estudo anterior, é bizarro o quanto começar pelo torso ajuda e o quanto usar as formas orgânicas tem impacto no resultado final. De verdade, fazer o torso nesse formato de amendoim com casca é o esquema. Eu achei esse estilo de desenho orgânico mais apropriado, porque o desenho com caixa você fica com o personagem duro, sabe? Parecendo um manequim. E apesar de tudo, as caixas têm o lado bom, porque com elas eu sinto que a proporção sai melhor. E proporção ainda é um assunto que eu preciso estudar. E eu também tô sentindo falta de estudar musculatura, só que eu não sei muito bem por onde que eu começo os estudos disso, então eu tô com um pouco de receio. Mas no geral é isso, recomendo a todo mundo assistir os vídeos da Carolyn, que vão estar aí na descrição. Praticar desenhar junto também, se atentando nas dicas que eu trouxe aqui no vídeo. Não esquece de comentar qual método de desenho você acha que vale a pena a gente ver. E se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Tudo de bom pra você, uma ótima semana, um beijo, um cheiro e a gente se vê no próximo vídeo.